Existe algo em você que vai além do que os olhos conseguem ver. E talvez você já tenha percebido isso, mas nunca soube explicar. É uma sensação estranha, quase silenciosa, mas extremamente presente, como se você estivesse sempre captando algo a mais. Algo que não está na superfície. Algo que não é dito. Algo que não é mostrado. E mesmo assim, você sente, você percebe, você entende. E isso não começou agora. Se você olhar para trás, vai perceber que isso sempre esteve com você. Desde cedo, você já observava mais do que os outros, já sentia mais do que os outros, já percebia coisas que ninguém ao seu redor parecia notar. Enquanto as pessoas olhavam para o óbvio, você olhava para o detalhe. Enquanto as pessoas ouviam palavras, você sentia intenções. Enquanto as pessoas acreditavam facilmente, você questionava em silêncio. E isso te fez se perguntar: por que eu sou assim? Por que eu vejo coisas que ninguém vê? Por que eu sinto coisas que ninguém fala? Por que eu penso tanto? Por que eu percebo tanto? E, principalmente, por que isso nunca desliga? Eu sou o Monge Bodin, e hoje você vai entender. Mas mais do que entender, você vai reconhecer. Porque isso não é algo novo. Isso é algo que sempre esteve dentro de você, esperando ser aceito. O mês em que você nasceu não é apenas uma coincidência. É um ponto exato no tempo em que a energia do universo estava em um estado diferente, mais silencioso, mais profundo, mais oculto. E essa energia deixou uma marca em você. Uma marca invisível, mas extremamente poderosa. Ela moldou a forma como você observa, como você sente, como você interpreta o mundo. E isso explica tudo. Explica por que você percebe antes. Explica por que você entende antes. Explica por que você sente, mesmo quando não há nada visível. Pense com calma. Quantas vezes você já entrou em um ambiente e sentiu que algo estava estranho, mesmo sem motivo aparente? Quantas vezes você olhou para alguém e sentiu que aquela pessoa não era exatamente o que parecia? Quantas vezes você percebeu uma intenção, antes mesmo de ela se manifestar? E depois, com o tempo, tudo se confirmou. Isso acontece com você com frequência, mais do que você admite. Mas existe um detalhe importante. Você duvida. Você percebe, mas questiona. Você sente, mas ignora. Você entende, mas não confia totalmente. E isso faz com que você ignore uma das suas maiores forças. Antes de continuar, pare por um momento, respire e escreva nos comentários: eu confio no que eu percebo. Mas escreva com intenção. Porque quando você afirma isso, algo dentro de você começa a se alinhar, algo começa a despertar. Se você nasceu em fevereiro, o seu espírito caminha ao lado da coruja. Mas não a coruja comum, não aquela que apenas observa. A sua coruja enxerga no escuro. Ela não depende da luz, ela não depende do óbvio. Ela vê o que está escondido. Ela percebe o que está oculto. Ela entende o que não é dito. E isso é você. Você não precisa de explicações completas para entender uma situação. Você não precisa de provas claras para sentir a verdade. Você não precisa que tudo esteja visível para saber o que está acontecendo. Você sente, você capta, você percebe. E isso é raro, mas também é pesado. Porque ver demais cansa. Pensar demais cansa. Analisar demais cansa. E chega um momento em que sua mente não para. Você revisita situações. Você analisa conversas. Você tenta entender intenções. Você cria cenários. Você busca respostas. E quanto mais você busca, mais você se perde. Porque você está tentando explicar, com a mente, algo que você já sentiu. E isso cria conflito. Um conflito constante. Entre o que você sente e o que você tenta entender. Entre o que você percebe e o que você tenta provar. E esse conflito te desgasta. Mas aqui está a verdade que muda tudo. O seu dom não é pensar. O seu dom é perceber. E existe uma diferença enorme entre os dois. Pensar é tentar entender. Perceber é já saber. E enquanto você continuar tentando explicar tudo, você vai continuar cansado. Mas quando você começa a confiar no que percebe, tudo muda. A coruja não precisa provar o que vê. Ela simplesmente vê. Ela não pede confirmação. Ela não busca validação. Ela confia. E você precisa aprender isso. Porque muitas vezes você já sabe, mas continua buscando certeza. Continua buscando validação. Continua esperando algo externo confirmar o que você já sentiu. E isso te trava, te atrasa, te confunde.
Existe também algo que você precisa entender. Nem tudo que você percebe precisa ser absorvido. Nem tudo que você sente precisa ser carregado. Nem tudo que você entende precisa ser resolvido. Porque quando você tenta carregar tudo, você se esgota. Você se sobrecarrega. Você se perde. E o seu dom começa a virar um peso. Mas não precisa ser assim. A sua percepção é uma ferramenta. E toda ferramenta precisa de controle. Precisa de limite. Precisa de consciência. Você não foi feito para carregar o mundo. Você foi feito para enxergar com clareza. E quando você entende isso, tudo muda. Você continua percebendo, mas não se perde. Continua sentindo, mas não se sobrecarrega. Continua entendendo, mas não se confunde. Agora me diga, quantas vezes você ignorou o que sentia e depois percebeu que estava certo? Quantas vezes você sabia, mas não confiou? Quantas vezes você duvidou de algo que no fundo era verdade? Isso precisa acabar, porque a sua maior força é exatamente aquilo que você mais questionou até hoje. Se você nasceu em fevereiro, você não está confuso. Você está apenas tentando explicar demais algo que já sente. E a partir de agora, isso muda. A partir de agora, você confia mais. Você observa mais. Você silencia mais, porque é no silêncio que sua percepção se torna mais clara. Enquanto o mundo faz barulho, é no silêncio que você entende. Enquanto o mundo se distrai, é no silêncio que você enxerga. Enquanto o mundo reage, é no silêncio que você sabe. E isso é o seu poder. Não ignore isso. Não duvide disso. Não diminua isso. Você já tem tudo. Sempre teve. Só não estava confiando. Mas agora, você está. Comente agora. Eu confio no que eu sinto. E sinta o peso disso. Sinta a verdade nisso. Porque esse é o primeiro passo para transformar percepção em clareza. E clareza em poder real. Eu sou o Monge Bodhin. E aquilo que você vê no silêncio sempre foi o que guiou o seu caminho. E agora, você finalmente começou a confiar nisso. E quando você confia, tudo muda.